Amigo vascaíno, a gente começa mais um dia tentando digerir tudo o que aconteceu no Maracanã, porque não foi um jogo qualquer, não foi apenas mais um clássico perdido. Foi mais um capítulo de uma história que vem se repetindo e que machuca cada vez mais quem acompanha o Vasco de perto. A quinta-feira amanhece pesada, difícil de engolir, com aquela sensação de incredulidade que fica depois de um resultado que, pelo contexto, parecia diferente. O cenário estava montado para algo novo, para uma virada de chave, mas o que se viu em campo foi mais uma frustração que se soma a tantas outras recentes nesse confronto. Antes da bola rolar, todos os fatores apontavam para um jogo em que o Vasco poderia, no mínimo, competir de igual para igual. Era um time que vinha de uma atuação consistente na rodada anterior, com um elenco que já se conhece, que joga junto há um bom tempo, enfrentando um rival que ainda dava os primeiros passos na temporada, com poucos dias de preparação e carregando a pressão de estar nas últimas posições do campeonato estadual. Era impossível não criar expectativa. Era impossível o torcedor não acreditar que aquele tabu de anos finalmente seria quebrado. Só que, mais uma vez, a história se manteve cruelmente intacta. O problema é que esse clássico deixou claro que a questão vai muito além de bola, esquema tático ou preparo físico. Quando Vasco e Flamengo se enfrentam hoje, existe algo invisível que pesa. Algo que não aparece na súmula, mas que fica escancarado na postura dentro de campo. Não dá para tratar com naturalidade um retrospecto em que, em dezenas de confrontos recentes, o Vasco venceu pouquíssimas vezes. Não é plausível acreditar que isso se explica apenas pela diferença técnica entre os elencos. Existe um componente emocional forte, quase sufocante, que entra em campo junto com a camisa cruz-maltina. É preciso ser honesto. O Flamengo tem sim um elenco superior tecnicamente. Isso não é demérito do Vasco. É um retrato do futebol brasileiro atual. A maioria dos clubes está abaixo nesse aspecto. Ainda assim, essa diferença não justifica um cenário tão desequilibrado no histórico recente. Outros times, até mesmo com menos recursos ou menos tradição, conseguem competir, conseguem vencer, conseguem impor dificuldades reais. Por que com o Vasco isso se transforma em um bloqueio tão evidente? Essa é a pergunta que ecoa na cabeça do torcedor a cada novo clássico. Quando a bola rolou no Maracanã, a sensação foi clara desde os primeiros minutos. O Vasco parecia travado, inseguro, com medo de errar. A troca de passes era lateral, previsível, sem agressividade. Quando o adversário subia as linhas e apertava a saída de bola, o time não encontrava respostas. Faltava tranquilidade, faltava confiança, faltava aquela coragem que já apareceu em outros momentos decisivos contra rivais igualmente tradicionais. A diferença de postura era gritante e não passava despercebida para quem assistia das arquibancadas ou de casa. O que mais incomoda é que esse mesmo Vasco já mostrou personalidade em jogos grandes, já encarou decisões pesadas, já enfrentou clássicos em mata-matas, já jogou sob pressão extrema e respondeu. Houve partidas recentes contra adversários de peso em que a equipe se impôs, jogou com intensidade, acreditou até o fim. Contra o Flamengo, porém, esse comportamento some. Parece outro time, mais contido, mais receoso, como se o passado recente pesasse nos ombros de cada jogador desde o apito inicial. Esse tabu não é apenas um número frio em uma estatística. Ele vira um fantasma. Cada jogo que passa sem vitória alimenta ainda mais essa carga emocional negativa. Os atletas entram em campo sabendo do histórico, ouvindo sobre ele, sentindo a cobrança externa e interna.
Isso interfere em decisões simples, em passes básicos, em finalizações. O futebol, que deveria fluir, fica engessado. O jogo mental se perde antes mesmo de o jogo real começar. É impossível não fazer comparações com outros tempos, com outros elencos que, tecnicamente, eram até mais limitados, mas que não demonstravam esse tipo de receio. Times que entravam em campo com menos qualidade individual, mas com uma postura muito mais firme, encarando o rival sem esse peso todo. Hoje, paradoxalmente, o Vasco tem jogadores experientes, atletas de seleção, nomes reconhecidos, mas ainda assim apresenta essa fragilidade emocional específica nesse confronto. Essa realidade expõe uma ferida aberta que precisa ser tratada de forma profunda. Não se resolve apenas com troca de peças ou ajustes pontuais. É algo que passa por mentalidade, por trabalho psicológico, por resgate de identidade. O Vasco precisa voltar a se reconhecer como um clube grande dentro desses jogos, independentemente do adversário. Enquanto isso não acontecer, cada clássico contra o Flamengo vai continuar sendo um teste que o time parece entrar já em desvantagem. Após a partida, as palavras do treinador deixaram claro que existe consciência desse problema. Houve o reconhecimento de que o time não atuou com a grandeza necessária, especialmente no primeiro tempo, e de que esse aprendizado ainda está em construção. Admitir a falha é um passo importante, mas não suficiente. O torcedor quer ver essa evolução traduzida em atitude dentro de campo, principalmente em jogos como esse, que mexem tanto com o emocional de todo mundo envolvido. Além da análise do clássico, outros temas importantes surgem nesse momento e ajudam a explicar parte do contexto atual do clube. Questões de elenco, decisões fora de campo e movimentações no mercado também influenciam diretamente o ambiente. A saída de um jovem talento, por exemplo, mexe não apenas com a estrutura do time, mas também com o sentimento do torcedor, que vê mais uma promessa partir antes de atingir o auge vestindo a camisa do Vasco. O treinador deixou claro que tentou de todas as formas manter o jogador no elenco, que acredita que a decisão mais acertada esportivamente seria a permanência por mais uma temporada. Existe ali uma leitura de que o atleta poderia crescer ainda mais, se valorizar e contribuir de maneira decisiva para a equipe. Ao mesmo tempo, o futebol brasileiro convive com essa realidade dura de perder talento cedo, muitas vezes antes de colher os frutos dentro de campo. Essa negociação, mesmo encaminhada, gera debates, questionamentos e frustrações. O sentimento é de que o Vasco poderia segurar mais, poderia esperar mais, poderia construir algo em torno desse jogador. Mas o futebol não é feito apenas de desejos. Ele envolve interesses, oportunidades e escolhas que nem sempre agradam a todos. O que fica é a sensação de perda esportiva, de uma lacuna difícil de preencher. Por outro lado, o clube se movimenta para tentar compensar essa saída com a chegada de reforços. Um atacante, vindo do futebol sul-americano, chega com expectativa, com bagagem recente de boas atuações e com a missão de acrescentar velocidade, intensidade e qualidade ao setor ofensivo. É um nome que já vinha sendo monitorado e que agora se concretiza como uma aposta para dar novas opções ao treinador e renovar as esperanças do torcedor. Esse jogador chega com características interessantes, com energia física, boa técnica e capacidade de atuar pelos lados do campo, algo que pode oferecer novas soluções táticas. Ainda assim, é preciso cautela. Adaptação leva tempo. O futebol brasileiro tem suas particularidades e a pressão no Vasco é constante.
Não se pode colocar sobre ele a responsabilidade de resolver problemas que são muito mais profundos e estruturais. Tudo isso se mistura em um momento delicado, em que o Vasco tenta se reencontrar, lidar com fantasmas do passado recente e construir um futuro mais sólido. O clássico perdido escancara fragilidades, mas também deixa lições claras sobre o que precisa mudar. A questão emocional, especialmente contra o maior rival, não pode continuar sendo um obstáculo intransponível. Porque enquanto isso acontecer, qualquer planejamento fica comprometido e cada novo encontro começa carregado de desconfiança e tensão. O que mais chama a atenção nesse cenário é como o Vasco parece perder sua identidade justamente no jogo que mais exige personalidade. Não se trata apenas de vencer ou perder, porque clássico sempre carrega imprevisibilidade, mas de competir com convicção, de mostrar em campo que o peso da camisa não pode ser maior do que a vontade de jogar futebol. Contra o Flamengo, essa confiança simplesmente some e o time parece entrar em um modo de sobrevivência, tentando evitar o erro em vez de buscar o acerto, o que acaba sendo ainda mais prejudicial. Essa postura fica evidente nos detalhes. O passe que poderia quebrar linhas não é tentado. A infiltração é abortada. O chute de média distância não acontece. Tudo parece condicionado a um receio constante de errar e ser punido. O adversário percebe isso rapidamente e cresce no jogo, mesmo quando não apresenta um futebol brilhante. O Vasco, por sua vez, se apequena dentro da própria cabeça. E isso é devastador em um esporte tão emocional quanto o futebol. O impacto psicológico desse histórico recente não afeta apenas quem está em campo, mas todo o ambiente do clube. A arquibancada sente, o banco de reserva sente, a comissão técnica sente. Cada lance errado reforça a narrativa negativa. Cada minuto sem reação alimenta a sensação de que nada vai mudar. É um ciclo difícil de quebrar, porque ele se retroalimenta. Quanto mais se fala no tabu, mais ele pesa. Quanto mais ele pesa, mais difícil fica jogar com naturalidade. É justamente por isso que a responsabilidade não pode recair apenas sobre os jogadores. O clube como um todo precisa entender que esse problema exige um trabalho específico, direcionado, contínuo. Não basta esperar que uma vitória aconteça por acaso. É preciso preparar o time mentalmente para esse tipo de confronto, criar mecanismos internos para lidar com a pressão, fortalecer a confiança coletiva e individual. Sem isso, qualquer evolução técnica fica limitada. Quando o treinador reconhece publicamente que o time não atuou com a grandeza necessária, ele expõe uma verdade incômoda, mas necessária. O Vasco ainda está aprendendo a se comportar como um time grande em determinados contextos, e isso não deveria ser um tabu a ser ignorado. Pelo contrário, precisa ser enfrentado de frente. A grandeza não está apenas na história, mas na forma como se reage aos desafios atuais. Essa discussão ganha ainda mais peso quando se olha para o elenco disponível. O Vasco tem jogadores experientes, com bagagem internacional, atletas que já enfrentaram grandes palcos e decisões importantes. Não se trata de um grupo inexperiente ou sem qualidade. Por isso, a dificuldade apresentada nesse clássico não pode ser atribuída apenas a limitações técnicas. Existe algo mais profundo, algo que bloqueia o desempenho coletivo quando a camisa do rival aparece do outro lado. Ao mesmo tempo, o clube vive um momento de transição e ajustes, o que naturalmente gera instabilidade. A saída de jovens talentos, especialmente aqueles formados em casa, sempre provoca um impacto emocional no elenco e na torcida.
Existe a sensação de que o projeto nunca se completa, de que as peças mais promissoras partem antes de ajudar a consolidar uma base vencedora. Isso enfraquece o vínculo entre time e torcida e dificulta a construção de uma identidade forte. A negociação que se encaminha envolvendo um desses jogadores escancara essa realidade. Mesmo com o reconhecimento de seu potencial e com a convicção de que ele poderia render ainda mais permanecendo no clube, a saída se torna praticamente inevitável. É o reflexo de um futebol em que as decisões nem sempre priorizam o aspecto esportivo imediato. O treinador deixa claro que tentou segurar, que alertou sobre os riscos de uma saída precoce, mas nem sempre a vontade técnica prevalece. Essa perda abre espaço para novas apostas e o Vasco se movimenta para preencher a lacuna com reforços que chegam com expectativa e responsabilidade. O atacante que desembarca vindo do futebol colombiano traz consigo números, boas atuações recentes e um perfil que agrada à comissão técnica. Velocidade, intensidade e capacidade de atuar pelos lados são características que podem agregar ao time, especialmente em um setor que precisa de mais agressividade. Ainda assim, é preciso entender que nenhum reforço resolve, sozinho, um problema estrutural e emocional. A adaptação ao futebol brasileiro, a pressão da torcida e a exigência de um clube como o Vasco não acontece da noite para o dia. O risco de depositar expectativas exageradas em uma única contratação é repetir erros do passado, criando frustrações desnecessárias e desviando o foco do trabalho coletivo. O Vasco precisa encontrar equilíbrio entre renovação e estabilidade. Precisa dar espaço para quem chega, mas também fortalecer quem já está, criando um ambiente de confiança mútua. Isso passa por escolhas claras, por uma comunicação interna eficiente e por uma leitura realista do momento do clube. Não adianta tentar acelerar processos que exigem maturidade e paciência. O clássico perdido deixa lições duras, mas valiosas. Ele mostra que o maior adversário do Vasco nesse confronto não está apenas do outro lado do campo, mas dentro de si mesmo. Enquanto esse bloqueio emocional não for superado, cada novo jogo contra o Flamengo carregará um peso desproporcional, transformando 90 minutos em um teste psicológico antes mesmo de ser um duelo futebolístico. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão, de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com a notícia do afastamento imediato de Leila Pereira da presidência do Palmeiras. Apesar de, oficialmente, não terem sido divulgados detalhes sobre os motivos de sua decisão, nos bastidores circulam especulações que apontam para uma mudança estratégica e possivelmente histórica no mercado da bola. Leila, conhecida por sua atuação firme à frente do Verdão e por investimentos significativos que elevaram o clube a patamares nacionais e internacionais, teria colocado os holofotes em um novo alvo, o Vasco da Gama. Fontes próximas à empresária sugerem que o interesse pelo clube carioca não é apenas financeiro, mas também simbólico. O Vasco, tradicional gigante do futebol brasileiro, atravessa um período de instabilidade administrativa e busca consolidação econômica. A possibilidade de uma aquisição por alguém com a experiência e visão de Leila Pereira poderia representar uma transformação profunda na estrutura do clube, tanto dentro quanto fora de campo.
Rumores indicam que negociações preliminares já estariam em curso, com assessores da empresária avaliando ativos, dívidas e potenciais estratégias de marketing que poderiam tornar o clube novamente competitivo e sustentável. Entre torcedores e analistas, o tema provoca debates acalorados. Muitos enxergam a movimentação como ousada e revolucionária, capaz de reposicionar o Vasco entre os grandes clubes do país, enquanto outros levantam dúvidas sobre a viabilidade de conciliar investimentos robustos com a gestão de um clube em crise. No Palmeiras, o afastamento de Leila abre um período de indefinição que também preocupa a torcida e gera expectativa sobre o futuro imediato da diretoria e dos projetos que ela vinha conduzindo. Especialistas em mercado esportivo lembram que movimentos desse porte não são inéditos, mas raramente envolvem clubes de grande tradição. O timing e a decisão de afastamento imediato reforçam a ideia de que Leila estaria pronta para concentrar esforços em um novo projeto, possivelmente já com planos de reestruturação e modernização administrativa do Vasco. Enquanto rumores se espalham, fãs e observadores aguardam sinais oficiais, embora a especulação continue a ganhar força em redes sociais e programas esportivos. Se a operação se concretizar, pode ser apenas o início de uma nova era para o futebol brasileiro, na qual a experiência e capital de empresários influentes moldam o destino de clubes históricos. Até lá, o afastamento de Leila Pereira e a possível compra do Vasco seguem como os principais tópicos de discussão, mantendo o mercado esportivo em alerta e alimentando a imaginação de torcedores e comentaristas. A expectativa é de que as próximas semanas tragam mais pistas sobre os rumos dessa movimentação que, se confirmada, promete alterar de forma significativa o panorama do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!